Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados, deputadas aqui presentes. Hoje eu venho à tribuna para debater um tema que é de fundamental importância no Brasil, que é a proposta de desmonte das aposentadorias apresentada pelo governo de Jair Bolsonaro. A gente tem visto na imprensa, tem visto em boa parte das falas dos ministros, do presidente Jair Bolsonaro, falas de que se o Brasil não fizer uma reforma da Previdência, ele vai quebrar. E eu queria enfrentar essas falas, queria dialogar com a população sobre o que está em curso, para que elas entendam que o que está sendo colocado hoje em jogo no Brasil é um processo radical de retirada de direitos sociais que vai deixar a população trabalhadora ainda mais pobre e ainda mais desprotegida quando chegar na velhice. As aposentadorias e a previdência social, de maneira geral, fazem parte de um sistema de seguridade social previsto na Constituição e com orçamento garantido. O que significa a seguridade social? Ela junta 3 pilares fundamentais para a garantia dos direitos e da qualidade de vida das pessoas. Os direitos previdenciários, aposentadorias, pensões, os direitos sociais ligados à agenda social, à assistência social e à saúde. O orçamento da Seguridade Social é previsto em Constituição e não tem sido sequer implementado na sua íntegra, porque depois da Constituição, os sucessivos governos têm aprovado desvinculações de receitas da União que fazem com que os recursos não cheguem nos serviços de saúde, na política de assistência social e na garantia do pagamento das aposentadorias. O que acontece? Acontece que o governo vai elencando outras prioridades. Por exemplo, na semana que passou, o governo anunciou a renovação de isenção fiscal para o agronegócio por mais 20 anos. Vão ser centenas de bilhões de reais que o governo vai deixar de arrecadar e que deveria ser parte da arrecadação que garantiria o conjunto de despesas do governo federal. O governo deixa de cobrar, por exemplo, mais de 500 bilhões de reais em dívidas com a União. São os sonegadores. Grandes bancos, grandes conglomerados econômicos devem sozinhos dezenas de bilhões de reais. Somente a Previdência, bancos como Itaú, como Santander, devem bilhões e bilhões de reais. O governo poderia cobrar essas dívidas para financiar não só a Previdência, mas financiar o conjunto de políticas públicas. O governo poderia discutir os seus impostos. Tem sentido? A população que tem seu carro paga o IPVA, agora a população que tem aviões, que tem iates de luxo, não pagam tributos sobre esses bens. Se a gente tributasse esses bens, são bens de luxo, bens que só dizem respeito à população muito rica, o Brasil passaria a arrecadar mais bilhões e bilhões de reais. Se tivéssemos, por exemplo, cobrança de imposto de renda sobre lucros e dividendos, que hoje não são tributados no Brasil, mas são tributados na maior parte do mundo, poderíamos arrecadar cerca de 70 bilhões de reais. O imposto de somente 3% sobre as grandes fortunas, aquelas pessoas que têm dezenas de milhões de reais, seriam mais bilhões e bilhões arrecadados. Por que o governo poderia seguir esse caminho? Além, é claro, de rever a sua política de juros. O Brasil paga por ano mais de 400 bilhões de reais só de serviço da dívida pública. E a dívida pública é corrigida pelos juros praticados no Brasil.
que continuam sendo juros que estão entre os 3 mais altos do mundo. Se a gente baixa a nossa taxa de juros, a gente diminui consideravelmente o serviço da dívida, que aliás tem que ser auditada. Só que o que o governo prefere fazer? Ele prefere fazer uma reforma da Previdência. E o que é a reforma da Previdência? É retirar direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. É fazer com que eles tenham que trabalhar mais anos para se aposentar. É fazer com que eles tenham que contribuir mais tempo para ter direito à aposentadoria no valor integral. É fazer com que fique mais difícil para o trabalhador se aposentar. E o que isso representa? Por exemplo, o governo tem uma proposta de que para um trabalhador poder acessar a aposentadoria do valor que ele contribui integralmente, ele tem que preencher no mínimo 2 pré-requisitos: ter mais de 65 anos e contribuir por mais de 40 anos. Qual trabalhador hoje no Brasil consegue, com 65 anos, ter 40 anos de carteira assinada? É uma exceção. Menos de 20% dos trabalhadores com CLT conseguem chegar aos 65 anos com 40 anos de contribuição. Sabe o que vai acontecer? Ou esse trabalhador não vai se aposentar, ou ao se aposentar, vai perder 20, 30, 40% do valor que contribuiu. Então, um trabalhador que contribuiu durante 30 anos com R$ 5.500, vai se aposentar com R$ 2.000, R$ 2.500. Então, por um lado, o governo dificulta o acesso à aposentadoria e, por outro, cria mecanismos que praticamente impedem que qualquer trabalhador tenha acesso à aposentadoria no valor que contribuiu. Mas não para por aí. Faz parte da proposta de reforma da Previdência que o acesso ao benefício de prestação continuada só seja possível a partir dos 70 anos. Vossa Excelência dispõe de 1 minuto. O que isso representa? Hoje, quem tem acesso ao benefício de prestação continuada são os trabalhadores e trabalhadoras que chegam aos 65 anos em situação de muita pobreza, ou pessoas com deficiência, com doenças crônicas, que não têm mais capacidade de fazer parte do trabalho formal. Essas pessoas ganham um salário mínimo. O governo quer diminuir esse valor para R$ 400, só chegando a um salário mínimo quando as pessoas completarem 70 anos. A expectativa de vida entre os idosos que precisam receber o benefício de prestação continuada é menor que 70 anos. Esses idosos vão morrer na miséria sem ter acesso a um salário mínimo para conseguir garantir condições de dignidade na sua vida. É uma reforma cruel que penaliza especialmente os mais pobres. E eu falo isso com a tranquilidade de quem defende que a gente combata os privilégios. Se ainda há a possibilidade de aposentadoria proporcional para os deputados e senadores, que se acabe com a aposentadoria proporcional, que eles só se aposentem quando completar o seu tempo de serviço. O que ainda há de privilégio no judiciário, que na ativa chegam a ganhar 50, 60 mil reais, que se corte, que se economize e garante o financiamento da Previdência. Os militares, que proporcionalmente têm o maior rombo previdenciário, foram agraciados com uma reestruturação da carreira, ao mesmo tempo em que o governo propõe que velhos, pobres, não ganhem nenhum salário mínimo. É uma violência. E essa dicotomia mostra muito bem que diz respeito a uma opção política. O governo acha que é importante a carreira militar, a valoriza. Acha que os idosos pobres não merecem sequer um salário mínimo e quer mudar o benefício de prestação continuada. Assim como também é uma opção política o caminho que o governo segue de querer fazer um regime de capitalização, e eu vou concluir falando disso. O que é o regime de capitalização?
A contribuição que o trabalhador dá vai formar uma poupança individualizada para ele. Mas essa poupança, ele não vai poder acessar a qualquer momento. Essa poupança vai ser administrada pelo próprio governo, podendo fazer operações financeiras. Operações financeiras como, por exemplo, os fundos de previdência privado fizeram e hoje estão muitos deles quebrados. Certo, então o trabalhador, e eu concluo falando isso, não vai ter sequer a garantia de que vai receber proporcionalmente aquilo que contribuiu. Ele vai depender se os investimentos de risco feitos pelo governo vão ter gerado ganhos ou perdas. Aqui no Rio de Janeiro, o Rio Previdência fez isso, antecipou royalties do petróleo e fez operações de risco. O resultado foi um prejuízo de 15 bilhões de reais num empréstimo de 10 bilhões de reais. O tamanho do prejuízo do que o governo vai ter que pagar só de serviço é maior do que o governo pegou como empréstimo. É um absurdo e hoje alimenta o discurso de que o governo tem que equilibrar as contas do Rio Previdência. Nós temos que nos mobilizar e derrotar essa proposta de reforma da Previdência. Vamos construir alternativas para que o Estado brasileiro consiga arrecadar mais sem penalizar a população trabalhadora. Arrecadando em cima de luxo, arrecadando em cima de fortunas, arrecadando em cima dos gastos daquelas pessoas que são milionárias, bilionárias e podem contribuir mais. O que não dá é para colocar toda a responsabilidade dos problemas do Brasil nas costas do trabalhador. Muito obrigado.